após a invasão do Hamas, Israel confirma a morte de Yahya Sinwar. Número 1 do grupo era procurado pelo exército e foi morto por acaso em uma troca de tiros. A operação faz países pedirem o fim da guerra no Oriente Médio, enquanto o Hezbollah promete intensificar os confrontos na região. China envia mais de 150 caças em exercício militar como advertência ao movimento separatista de Taiwan. Possível cenário de guerra preocupa especialistas e pode envolver os Estados Unidos. E ainda, a morte do cantor Liam Payne durante viagem à Argentina choca fãs do grupo One Direction, um dos mais importantes da música pop internacional. Eu sou Fabrício Nights, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelas principais notícias do mundo. O Jovem Pan Internacional está no ar. A gente começa essa edição do JP Internacional falando sobre a morte de Yahya Sinwar, o líder máximo do Hamas na faixa de Gaza após meses de busca na região. Ele foi responsável pelo planejamento e coordenação do ataque do grupo no território israelense, em 7 de outubro do ano passado, e era considerado o inimigo número 1. A morte foi confirmada pelo exército de Israel na tarde de quinta-feira, em uma operação que deixou outras 2 vítimas. Yahya Sinwar estava em um prédio no sul da faixa de Gaza, mas as Forças Armadas não deram detalhes do caso. Apesar das buscas por Sinwar se estenderem por meses, o líder do Hamas foi encontrado por acaso por tropas israelenses durante uma troca de tiros. Inicialmente, os soldados não sabiam que um dos mortos era o mais procurado pelas autoridades. O reconhecimento do corpo foi feito através de exames de DNA com análise da arcada dentária. Considerado o principal arquiteto do ataque de 7 de outubro, Sinwar estava sem utilizar aparelho celular ou qualquer dispositivo de comunicação por receio de ser rastreado. A ação foi comemorada pelo governo israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a morte marca o começo do fim da guerra na faixa de Gaza, mas prometeu que as tropas devem seguir lutando. Em entrevista à Jovem Pan News, o mestre em relações internacionais Surian Fancelli não acredita que o conflito esteja próximo da conclusão. Gaza, as principais lideranças do Hamas podem estar mortas, né? Mas a capacidade militar do grupo ela pode estar temporariamente neutralizada ou menor, mas fato é que a outra grande ameaça ela continua lá, que é o Irã, que é inclusive quem ajudou a armar e a financiar esses outros grupos. Então, falar que está mais próximo do fim vai depender de quais são os objetivos finais traçados pelo Benjamin Netanyahu. Se ele considerar que o seu principal objetivo é a segurança permanente, total do Estado de Israel e que isso significa, inclusive, acabar com a ameaça nuclear representada pelo Irã, dá para a gente falar que isso está apenas começando. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou para Netanyahu parabenizando o premier pela operação e disse ver uma oportunidade para promover a libertação dos reféns e acabar com a guerra. A mensagem foi compartilhada por outros líderes do Ocidente. A morte de um dos principais chefes do grupo extremista vem em um momento delicado do conflito no Oriente Médio, em meio à abertura da nova frente de batalha no Líbano entre Israel e Hezbollah. Agora, a expectativa de diplomatas e analistas é de que a situação force o governo israelense e o Hamas a retomar as conversas por um cessar-fogo. Com a morte do Yahya Sinwar, ela tem um significado bastante grande, principalmente internamente para o governo do Benjamin Netanyahu. De fato, ele poder exibir a cabeça daquele que era considerado o inimigo número 1 do Estado de Israel, que foi responsável por arquitetar aquilo que foi o maior massacre da sua história, né? De fato, dá um respiro, dá um balão de oxigênio para ele e, além disso, dá a justificativa, dá a legitimidade para ele continuar fazendo aquilo que ele vinha
fazendo, que era expandir a guerra para outras regiões. Então, em um momento no qual a popularidade do Netanyahu estava baixa, ele vinha sendo cobrado pelas famílias dos reféns de não ter priorizado o resgate dessas pessoas. Quando ele consegue mostrar que ele neutralizou a principal liderança do Hamas, de fato, é uma cortina de fumaça, também desvia o foco para essa cobrança, e ele mostra que ele, que é acusado de 1 ano atrás não ter conseguido cumprir com uma das suas principais promessas, que era de manter o Estado de Israel seguro, ele está conseguindo agora. Yahya Sinwar tinha 61 anos. Ele era líder do Hamas na faixa de Gaza desde 2017 e havia sido nomeado chefe político do grupo após a morte de Ismail Haniyeh, assassinado no final de julho em Teherã, a capital do Irã. A tensão subiu na Ásia depois do exército da China realizar mais uma série de exercícios militares, com um número recorde de caças que sobrevoaram a região de Taiwan. O governo da ilha respondeu, e a briga entre os dois países parece bem longe de um fim. As duas faces de um mesmo povo. China e Taiwan voltaram ao centro das atenções mundiais nesta semana por conta de uma disputa milenar pelo território da ilha no Oceano Pacífico, a pouco menos de 200 quilômetros do continente asiático. Desta vez, as manobras militares duraram algumas poucas horas. O exército da China enviou um número recorde de caças para sobrevoar os arredores de Taiwan. Foram 153 aeronaves, além de navios da Marinha e da Guarda Costeira. O Ministério da Defesa de Pequim afirmou estar testando a capacidade operacional conjunta das tropas e disse que os movimentos servem de advertência aos chamados atos separatistas das forças de independência taiwanesa. Em resposta à operação, o exército de Taiwan posicionou lançadores de mísseis antiaéreos, veículos militares e um navio da Marinha, além de dezenas de aviões de combate. O governo taiwanês também se manifestou. Segundo o presidente Lai Ching-te, o país continuará protegendo o sistema continental democrático e livre e lamentou o comportamento irracional e provocador do vizinho. Desde que assumiu o poder em maio deste ano, o chefe do executivo taiwanês tem aumentado o tom dos discursos sobre a soberania taiwanesa, provocando os sentimentos de Xi Jinping e a cúpula do Partido Comunista Chinês. A última movimentação de tropas, inclusive, foi registrada em maio, 2 dias após a posse de Ching-te. Pelo menos desde 2020, Pequim tem ampliado as atividades militares na área ao redor de Taiwan. Além do uso de aeronaves, as embarcações viraram figura constante nas águas da região. E o governo chinês admite não descartar o uso da força para tomar o controle da ilha. A movimentação mais recente chamou a atenção da comunidade internacional, principalmente dos Estados Unidos e aliados ocidentais. Segundo o Pentágono, os exercícios foram irresponsáveis, desproporcionais e desestabilizadores. Para o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, apesar do susto e das ameaças, a guerra não é do interesse chinês. Então não haveria razão para a China entrar num conflito nesse processo, porque a gente sabe que automaticamente viria uma série de sanções por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, à semelhança daquilo que aconteceu com quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, os chineses têm muito claro de que isso geraria uma repercussão internacional muito negativa. E no mundo que ainda não se recuperou da Covid, que está com guerra em Gaza, guerra no Líbano, tem uma instabilidade enorme no Oriente Médio, tem a guerra da Ucrânia, para os chineses não interessa adicionar algo mais nesse processo e nesse cenário. E mesmo se houvesse a necessidade, e aqui é importante que muitas vezes você precisa mostrar os músculos, flexionar os músculos, para que Taiwan não sinta a tentação, e nem os Estados Unidos também se sintam tentados, a achar que a China é um inimigo que vai lutar com eles usando estilingue. Não, hoje em dia você tem a China, que tem o maior exército do mundo em número de soldados,
você tem a China produzindo aí uma quantidade enorme de submarinos, navios. Então, a China não é nem de perto aquilo que você poderia achar como um inimigo que seria fácil de vencer. Mas as discussões envolvendo China e Taiwan não são de hoje. Na verdade, a briga é milenar, começando em pelo menos 230 anos antes de Cristo. Mas viajando um pouco pela história e chegando nos tempos atuais, tudo mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, a ilha de Taiwan era considerada território ocupado pela República da China, que passava por uma guerra civil e era governada por um partido chamado Kuomintang, do líder Chiang Kai-shek. Mas 4 anos depois, em 1949, a guerra acabou. As tropas de Kai-shek foram derrotadas pelo exército comunista, comandado por Mao Tse-tung, e os aliados de Kuomintang, cerca de 1,5 milhão de pessoas, fugiram para Taiwan. Com isso, 2 países passaram a existir. A China continental, com capital em Pequim e governada pelos comunistas, passou a ser chamada de República Popular da China. Já Taiwan, com capital em Taipei e governada por Chiang Kai-shek, é como passou a ser conhecida a Ilha da República da China. As 2 repúblicas diziam representar uma outra, e até 1971 a ONU considerava Taiwan como a verdadeira China. Mas o entendimento das Nações Unidas mudou e o reconhecimento passou para as mãos de Pequim. Internacionalmente, o território liderado pelo Partido Comunista foi ganhando influência, principalmente com a abertura econômica no começo dos anos 80. Desde então, o número de países estrangeiros que reconhecem o governo taiwanês diminuiu consideravelmente. Atualmente, apenas 12 estados possuem relações diplomáticas oficiais com Taiwan, enquanto a grande maioria, que inclui o Brasil, os Estados Unidos e boa parte do Ocidente, tem apenas relações extraoficiais. Apesar disso, a conexão entre Washington e Taipei é considerada positiva, o que inclui encontros entre nomes do alto escalão dos governos. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações taiwanesas e o maior fiador das Forças Armadas da ilha asiática. Em 1991, depois do fim da ditadura de Chiang Kai-shek, a guerra foi considerada extinta. A China chegou a propor a adoção do chamado Um País, Dois Sistemas, em moldes similares ao utilizado em Hong Kong. Mas as negociações não avançaram e a diplomacia voltou a perder espaço. A China é um país que consegue conviver com realidades diferentes de organização. Mesmo ali em Hong Kong, mesmo em Macau, eles adotaram sempre essa política de você ter aí uma independência de sistemas no longo prazo. Então é uma coisa difícil de você explicar em outros lugares. Mas, por exemplo, no caso de Hong Kong, os chineses absorveram Hong Kong e mantiveram muitas das coisas que Hong Kong se tinha antes, né? O sistema jurídico, o direito consuetudinário, uma série de coisas. E a relevância de Hong Kong naquele momento era muito grande, não é? Até porque deu para a China um acesso ao mercado internacional de recursos financeiros e de mercados financeiros. Só que quando Hong Kong entrou dentro do contexto chinês, na economia chinesa, Hong Kong representava 14%, 15% da economia chinesa e hoje não passa de 2%, porque a China cresceu ao longo desse processo. Então, Taiwan também entende que isso vai acontecer com Taiwan. Hoje em dia, o tamanho e a relevância de Taiwan diminuiu bastante com relação à China continental. E existe aquela preocupação da absorção e o fato de que os chineses entendem também que você pode ter 2 sistemas, mas vai chegar uma hora em que você precisa fazer com que haja uma harmonização e que um prevaleça. Então essa é a questão dos 50, 60 anos que eles dão nessa história toda. Agora, o elemento todo, o pomo da discórdia, é que os Estados Unidos utilizam Taiwan como uma pedra no processo, uma pedra no sapato no processo de contenção chinesa. Apesar da proximidade cultural e geográfica, China e Taiwan nunca pareceram tão distantes. E a falta de resolução pode acender um alerta vermelho para a região.
A gente vai seguir falando sobre esse assunto, China, Taiwan, agora com a presença do comandante da Marinha, fundador do canal Arte da Guerra, Robson Farinazzo. Comandante, seja muito bem-vindo. Fabrício, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, prazer te receber aqui. Vamos já começar mostrando aqui uma comparação entre os dois exércitos, China e Taiwan, para a gente ver exatamente em que pé que a gente está. Esse é um ranking feito pelo site Global Firepower. Funciona da seguinte forma: quanto mais próxima a nota do país do zero absoluto, melhor colocado ele está. A China aparece em terceiro lugar, um ranking com 145 países, nota 0.0706. Taiwan, 24º lugar, nota 0.3302. E aí as áreas onde cada um leva vantagem. Vantagem para a China na questão de pessoal, ou seja, total de pessoas ali disponíveis para o exército, poder aéreo, poder terrestre, poder naval, recursos naturais, financeiro, logística. A vantagem de Taiwan fica por conta da geografia. Comandante, faz sentido essa análise para você? Faz todo sentido, por quê? Porque Taiwan é visto como um porta-aviões inafundável, né? Você tem uma base, uma série de bases aéreas ali, bases navais, que atrapalhariam muito as rotas comerciais chinesas. Então faz sentido essa análise. Já que você tocou no ponto de porta-aviões inafundável, vamos trazer aqui a quantidade de aeronaves chinesas, inclusive, que sobrevoaram Taiwan nessa semana em comparação com o resto do ano. Porque as operações elas acontecem frequentemente, a gente pode ver pelo gráfico, em janeiro, fevereiro, março, até maio, um número pequeno ali de incursões de aeronaves. Tem uma subida em maio, logo depois da eleição do Lai Ching-te, outra depois ali no comecinho de julho e agora uma em outubro. Muito forte essa movimentação, não foi? Muito intensa, podemos dizer? Exatamente, mas a gente tem que olhar o seguinte: nós estamos num período pré-eleições americaas, né? Então, tudo que se faz, todos os movimentos geopolíticos que se fazem ao redor do planeta, eles têm com o objetivo assim de ter o seu impacto nas eleições dos Estados Unidos. Eu não acredito que a estratégia chinesa, né, para se reintegrar com Taiwan seja uma estratégia militar. A estratégia militar também entra um componente, mas a China, ela sabe que o tempo conta a favor dela. Existe uma questão econômica muito importante também, né? A gente vai trazer aqui uma imagem que mostra, inclusive, o tráfego marítimo ao redor do Estreito de Taiwan, na área do Estreito de Taiwan, né, que separa ali Taiwan com a China. E esse tráfego marítimo não é só de navios militares, mas navios de carga também. Principalmente navios de carga. Por aqui passa uma quantidade muito grande de dinheiro, de produtos importantes, não? Sim, uma boa parte do PIB do mundo passa por aqui, mas a gente não pode se ater somente ao Estreito de Taiwan. Esse estreito aqui entre Taiwan e as Filipinas também é importante, e esse braço de mar que separa Taiwan do Japão. Por quê? Porque todas as rotas comerciais chinesas, que é o grande ouro de Pequim, a China, como o Brasil, ela inspira e respira pelo mar. Então, a base, Taiwan, como base militar, poderia contribuir para estrangular as rotas comerciais chinesas. Essa é a grande preocupação da China. Então, a gente está diante aqui de um ponto muito importante e vital, sem dúvidas, para o mundo todo, não? Não, sem dúvida. Se você tiver um problema qualquer nos portos chineses, você vai ter uma inflação no mundo inteiro. Eu vou te dar dois exemplos. Um foi quando aconteceu ali a pandemia. A gente lembra que foi a escassez de alguns itens aí mundo afora. E agora, quando teve esse bloqueio do Mar Vermelho aí, que o Canal do Suez perdeu um pouco da importância, muitas mercadorias acabaram subindo de preço, né? Trazendo de novo aqui para o cenário entre China e Taiwan, muito se fala que o exército chinês não tem uma experiência de guerra muito grande, que ele precisaria se provar, até por isso essa questão dos exercícios militares. O senhor parece um pouco crítico dessa ideia. Por quê? O exército chinês está pronto hoje para uma guerra de grande porte? Acho que ninguém está pronto, né? Mas quem acha que o exército chinês não tem experiência é só lembrar da batalha do reservatório de Chosin, né? Que foi quase um dos maiores desastres militares da história dos Estados Unidos, enfrentando o exército chinês nas regiões montanhosas da Coreia do Norte. E se a gente for olhar a experiência, os Estados Unidos se envolveram em diversas guerras da Segunda Guerra Mundial para cá, mas as duas mais importantes, que é Afeganistão e Vietnã, eles perderam. O Iraque também foi um fracasso. Então, essa história de experiência, eu acho que não é uma coisa que conta muito, porque cada guerra é diferente da outra. E um exército em 10 anos, a tendência é um exército em 10 a 20 anos, ele perder toda a sua expertise. Vou te dar um exemplo. Você pega o exército soviético que entra em Berlim em 1945, é um exército altamente experiente. 34 anos depois, quando eles foram lutar no Afeganistão, a experiência tinha sido esquecida praticamente. Então, eu não acho que isso daí vai influir. Isso por conta de uma renovação de pessoal, porque as tecnologias avançam? O que é o principal fator para isso?
tudo, né? As tecnologias mudam, você tem problema geracional também, que dificilmente uma geração herda todo o conhecimento da geração anterior. Motivos políticos também, o cenário acaba sendo outro. O cenário afegão é um cenário desafiador para todo mundo. Todos os povos que fizeram guerra ali enfrentaram problemas. Então, os soviéticos, eles acabaram tendo muitos... Quer dizer, era um exército experiente, ninguém dava para negar isso daí. Mas eu não acho que essas coisas, elas contam muito para o exército chinês, não. Eu acho que o que conta hoje em dia nessa guerra é a capacidade industrial chinesa, que é maior que a capacidade industrial militar dos Estados Unidos hoje. E aí, falando em Estados Unidos, essa questão envolvendo Taiwan também, os Estados Unidos apoiam bastante a Taiwan como um país. Sim. Agora, como que a gente poderia imaginar um apoio militar em caso de conflito? Você acredita no envolvimento direto dos Estados Unidos nesse caso? Não, acho que seria uma coisa como a Ucrânia, a Taiwan atuando como proxy e os Estados Unidos reforçando com armas. Mas, Fabrício, você tem que olhar uma coisa muito importante que está acontecendo ali, que está passando abaixo do radar de todo mundo. Talvez o grande proxy americano na região acabe sendo o Japão e as Filipinas. As Filipinas autorizaram o uso de bases americanas, estão sendo armadas pelos Estados Unidos e, principalmente, instrumentalizadas pelos Estados Unidos para uma posição anti-China. Eu acredito que Taiwan, por uma série de questões aí, né, de ser o mesmo povo, né, o taiwanês e o chinês é o mesmo povo, eles teriam e a própria China teria certas restrições com relação a isso. Eu acho que Japão e Filipinas podem desempenhar um papel bastante expressivo nessa nova política americana. E rapidamente, para a gente finalizar, você concorda com a análise do professor Marcos Vinícius? A guerra não é interessante para a China nesse momento? De forma alguma, ele está correto, 100% de razão. A estratégia da China é uma estratégia comercial. A China sempre foi um país que procurou se defender dos povos circunvizinhos. Você tem que lembrar que a grande obra militar da China é uma obra defensiva, que é a Grande Muralha. Exatamente, uma bela lembrança essa. Comandante, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre. Só vou pedir para você ficar aí um pouquinho, porque agora a gente vai falar de um outro momento de tensão lá na Ásia nessa semana, na Península Coreana. A Coreia do Norte explodiu trechos de uma rodovia que faz fronteira com a Coreia do Sul. A gente confere na reportagem da Bruna Milan. As explosões foram registradas na madrugada de terça-feira, horas após a Coreia do Sul revelar os planos da Coreia do Norte. Segundo as Forças Armadas, as tropas de Pyongyang haviam utilizado camuflagem para instalar a dinamite durante a véspera das detonações. Em resposta ao ato, soldados sul-coreanos dispararam tiros de advertência na zona de fronteira. A ação veio após o governo da Coreia do Norte acusar o Sul de enviar drones com panfletos de propaganda sobre a capital do país. Em um comunicado, Kim Yo-jong, irmã e possível sucessora do líder Kim Jong-un, responsabilizou o exército do país vizinho e os Estados Unidos pela invasão. Em entrevista coletiva na última segunda-feira, o porta-voz do exército de Seul se negou a comentar o assunto. Mais do que só as explosões, a Coreia do Norte também anunciou a construção de posições defensivas e barreiras antitanques, além da instalação de minas terrestres. Já as conexões de rodovias e ferrovias que estavam fechadas há anos devem ser cortadas permanentemente. O governo da China pediu que os países acalmem o clima e evitem uma nova escalada. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que tem apoiado Pyongyang, culpou a Coreia do Sul pelo aumento das tensões e pediu por diplomacia para trazer de volta a calma e a segurança na região. As relações entre as duas Coreias têm piorado nos últimos anos, ainda mais após o presidente conservador Yoon Suk Yeol assumir o poder em 2022. Só em 2024, o Sul acusou o Norte de enviar balões com lixo e fezes em direção ao seu território, o que chegou a provocar a alteração de voos comerciais no país. O Norte, por sua vez, reclama dos folhetos de propaganda e principalmente da realização de exercícios militares conjuntos de Seul com os exércitos dos Estados Unidos e do Japão, que têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos. A mídia estatal norte-coreana afirmou que 1.400.000 jovens teriam se alistado ou retornado ao exército só na última semana. Os novos recrutas estariam dispostos a lutar em uma guerra sagrada contra o inimigo.
Agora uma notícia triste. O cantor inglês Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu após cair do 3º andar de um hotel em Buenos Aires. O caso é investigado pela polícia. Liam James Payne tinha 31 anos. O artista estava na Argentina para turismo e chegou a acompanhar um show do ex-colega de One Direction, Niall Horan, que passou pelo Brasil nas semanas anteriores. Segundo a polícia de Buenos Aires, Liam caiu de uma altura de 14 metros e morreu no local, por volta das 17 horas de quarta-feira, no bairro de Palermo. Uma gravação telefônica divulgada pela imprensa argentina mostra a conversa entre um funcionário do hotel e o serviço de emergência, alegando que um hóspede estava agressivo e possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. Do lado de fora do hotel, centenas de fãs fizeram homenagens com velas acesas e cantando músicas, ainda sem acreditar na tragédia. Sou fã de One Direction desde muito chica e nada, me choqueou. Eu sou fã do One Direction desde pequena e eu fiquei chocada de saber que tudo isso aconteceu aqui na Argentina. Saber que ele estava aqui para ver o show do Niall e que acabou caindo do 3º andar e morrendo. É difícil de entender. Me deixa muito triste. Eu fiquei sabendo pelo jornal. Primeiro pensei que não era real. Achei que era mentira da imprensa. A verdade é que dói muito, porque ele foi uma parte muito importante da minha vida. Durante a viagem, Liam interagiu com fãs. Em um dos últimos vídeos do cantor, ele aparece sorridente, conversa com um argentino e até se arrisca a falar algumas palavras em espanhol. Aos 16 anos de idade, Liam Payne foi um dos fundadores da boy band britânica One Direction, que surgiu em 2010 no programa X Factor. Além dele, o grupo era formado por Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, que deixou a banda em 2015. O quarteto anunciou a separação em 2016 e os membros seguiram carreira solo. Durante o período na ativa, o One Direction somou 29 músicas nas listas da Billboard e até 2022 tinha vendido mais de 70 milhões de discos, com 5 álbuns de estúdio, 2 ao vivo e uma legião de fãs por todo o mundo, que ainda aguardava o retorno da banda. Nos últimos anos, Liam compartilhou com o público os problemas com o vício e o alcoolismo. O artista revelou ter passado um período em um centro de reabilitação e disse ter parado de beber. Ele também agradeceu aos fãs pelo apoio nos últimos tempos. Pelas redes sociais, a One Direction se manifestou sobre o caso, dizendo que as memórias com o irmão serão lembradas para sempre. Individualmente, os 4 membros do grupo também publicaram mensagens de despedida. O caso foi lamentado por artistas e famosos. Em março, Liam lançou o single Teardrops e trabalhava no lançamento do 2º disco solo. Lembrando que você que passa por algum tipo de dificuldade e precisa de ajuda, pode conversar com os voluntários do CVV, disponíveis 24 horas por dia no número 188. Também não deixe de procurar a assistência social da sua região ou grupos de auxílio, como Narcóticos Anônimos. Bom, vamos mudar de página aqui no JP Internacional. No Afeganistão, o Ministério da Moralidade do Talibã ampliou a censura e proibiu que a imprensa publique imagens de seres vivos. Reportagem de Lívia Zanolini. A lei começou a ser implantada já nesta semana. Segundo o governo talibã, os 35 novos artigos devem promover a virtude e prevenir o vício, de acordo com a Sharia, a lei islâmica imposta desde a tomada de poder em 2021. Jornalistas foram aconselhados a tirar fotos de pessoas de longe e até mesmo parar de filmar os moradores e animais locais. A publicação de imagens de seres vivos já havia sido proibida entre 1996 e 2001, durante o governo anterior do Talibã. Desde que o grupo extremista retomou o controle do território, a censura cresceu no país. Comerciantes foram obrigados a riscar o rosto de mulheres em anúncios e cobrir a cabeça de manequins em vitrines com sacos plásticos.
Dezenas de veículos de comunicação foram fechados. Em 3 anos, o Afeganistão caiu da posição número 122 para 178 no Índice de Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, que analisa um total de 180 países. O JP Internacional vai ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.